Olá, eu sou Milton Pereira Lima, bem-vindo ao canal Estudo. Na aula de hoje, teremos o capítulo 4 do livro Cultura, Saúde e Doença, do médico e antropólogo Cecil Hellman. Nesse capítulo, estuda-se cuidado e cura, os setores de atenção à saúde. Para esse autor, as pessoas, ao sofrerem de desconforto físico ou emocional, têm diversas formas de ajudar a si mesma ou de procurar a ajuda de outras pessoas. Elas podem, por exemplo, decidir descansar, tomar um remédio caseiro, pedir conselhos a um amigo, parente, vizinho, consultar o pároco ou uma pessoa sábia, ou consultar um médico, desde que haja algo disponível. Assim, segundo o autor, as sociedades urbanizadas, ou seja, chamadas sociedades modernas, ocidentais ou não, são mais propensas a exibir o que ele chama de pluralismo nos cuidados de saúde. Então vamos ver o que esse autor está chamando de pluralismo, ou seja, diversas formas de cuidado quando o tema é a saúde. Para esse autor, o sistema de cuidado de saúde em geral envolve vários aspectos. Quais são esses aspectos? São aspectos que estão interrelacionados, sempre interrelacionado com a questão da cultura. Quando se fala em cultura, inclui certos conceitos básicos, teorias, práticas, normas e modos compartilhados de percepção e um aspecto social, incluindo sua organização em certos papéis específicos. Então, ao se falar de saúde, sempre vem à tona o papel dos profissionais da saúde, nesse caso, o papel do médico, e regras que regem os relacionamentos entre médico e paciente, situações específicas como hospitais ou consultórios médicos. Então, para o autor, são 3 os setores do cuidado de saúde. Ele vai citar aqui, então, o primeiro setor do cuidado da saúde é o setor informal. O setor informal é sempre aquele mais procurado por grupos ou populações de menor poder econômico, de menor faixa econômica. Então, este é o domínio leigo, ou seja, é o domínio não profissional, que envolve autotratamento, automedicação, pessoas que buscam conselhos de amigos, buscam se informar com parentes, vizinhos, colegas, atividades de cura e cuidado mútuo, por exemplo, quando se procura ajuda na igreja, em grupos de autoajuda. Então, esse é o domínio do setor informal. O autor segue apresentando o setor popular, também procurado por uma grande faixa das sociedades, principalmente menos desenvolvidas, das sociedades chamadas não industrializadas. É particularmente grande em sociedades não industrializadas, setores individuais especializados em forma de cura, que são as chamadas sagradas ou seculares, ou uma mistura das duas. É quando se procura curandeiros, não pertence ao sistema médico, ou seja, pessoas que lidam com a questão da cura e do cuidado, mas que não pertencem oficialmente ao sistema tradicional, ao sistema médico de cuidado. Ocupam uma posição intermediária entre os setores informal e profissional. Então, o autor segue apresentando, finalmente, o setor profissional. O setor profissional compreende as profissões de cura organizada, legalmente sancionada, ou seja, quem tem a habilidade e a legalidade de oferecer o cuidado, como, por exemplo, a medicina científica ocidental moderna, também conhecida como alopatia ou biomedicina. Ele inclui não somente médicos de vários tipos, mas também especialidades profissionais paramédicos, enfermeiros, parteiras e fisioterapeutas. Então,
Esses profissionais compõem o chamado setor profissional do cuidado. O sistema médico e comparação dos sistemas médicos. Então, a organização corporativa de pessoas conceitualmente iguais que existe para manter o controle sobre o seu corpo, de experiência, promover seus interesses comuns, manter seu monopólio de conhecimento, são aquilo que ele está chamando de sistema médico. Estabelecer as qualificações exigidas para a admissão como habilitação de novos médicos, conhecidos como Conselhos Regionais de Medicina, e eles se autorregulam, eles se autoprotegem, né? Faz parte do sistema médico, chamado também de sistema médico profissional. Proteger seus membros contra a incursão e a concorrência de outros. Então, aqui você tem o sistema médico profissional. O sistema médico dominante de cuidados de cura de qualquer sociedade não pode ser estudado isoladamente. Nós sabemos que qualquer sistema médico ele tem vínculo e tem alguma atribuição com a cultura do lugar onde ele se estabelece. Então, outros aspectos dissociantes do sistema médico, os cuidados de saúde não existem em um vácuo social ou cultural. Ao contrário, ele é uma expressão, em certa medida, um modelo em miniatura dos valores e da estrutura social de cada sociedade. A profissão médica. Os próprios médicos estão divididos em subprofissões, subdivisões, subespecialidades, que reproduzem em uma certa escala menor a estrutura da profissão médica como um todo. Que subdivisões são essas? Que especialidades são essas? Então, o autor apresenta aqui alguma. Cirurgiões, pediatras, ginecologistas, psiquiatras. Em geral, aqueles que tratam condições agudas, como cirurgias ou internistas. Eles têm um status maior. Aqueles que tratam de condições mais crônicas. Então, aqui o autor apresenta uma espécie de hierarquia na estrutura organizacional entre os profissionais médicos. Uma outra dimensão do cuidado, o autor apresenta o hospital. Para ele, o hospital é a principal estrutura institucional da medicina científica. No hospital, o paciente sofre um ritual padronizado de despersonalização. Não se considera o valor social e econômico. Então, quando a pessoa adentra o hospital, quando ela se torna paciente, ela perde seu status, a sua personalidade é diluída, sendo convertida em um caso numerado em uma enfermaria cheia de estranhos. Então, a especialização hospitalar garante que ela seja classificada e colocada em diferentes enfermarias, com base na idade. Então, há sempre divisões nas enfermarias. Essas divisões obedecem idade, se são adultos ou crianças, pediatria, geriatria. Também obedece a questão de gênero, se são homens, são mulheres. Então, tem essa divisão. Então, outra divisão é a condição média, condição médica, cirúrgica ou outros. Uma outra divisão também é pela gravidade. Unidade de tratamento intensivo, departamentos e salas de emergência. Então, essa outra divisão. Há várias formas de se ver o hospital. Muito bem. Ao longo da história, ao longo do tempo, você sabe que o hospital já foi visto, já foi compreendido como tendo outras dimensões. Então, o hospital já foi tido como um refúgio, isso na Idade Média, um asilo, né? que mantinha ali isolado algumas pessoas em casos específicos. O hospital também já foi visto como sendo uma fábrica, né? Uma estrutura semelhante a uma fábrica, uma instituição estruturada que produz a cura. Então, o hospital, às vezes, pode ser tido como um negócio, instituições privadas que podem apenas visar o lucro. O hospital também pode ser entendido como um templo. Na cultura indiana, a questão da transcendência e da cura.
O hospital pode ser também considerado, né, como uma extensão de uma universidade, como sendo um local de aprendizado. O hospital também, em alguns casos, pode ser tido como uma prisão para livrar as pessoas, por exemplo, dos loucos, entre aspas, né? Uma cidade pode ser vista, entendida, considerada uma estrutura semelhante a uma cidade, uma mini metrópole, em que cada enfermaria se consideraria sendo um distrito. A ascensão da tecnologia médica. Sabemos que a tecnologia tem forte influência na medicina e em vários tratamentos. A tecnologia pode ser vista como uma extensão dos sentidos humanos e de suas funções motoras e sensoriais. Boa parte da tecnologia médica também fornece modos mais eficientes de olhar e ouvir o corpo e seus processos internos. Então, sabemos que tem vários equipamentos, tecnologias que assessoram a visão do médico. Então, agora é possível ter uma visão quase que perfeita do interior do corpo humano a partir do uso de alguns medicamentos, de alguns tratamentos e máquinas pelo médico. Então, para Foucault, né, descreve-se na medicina europeia o olhar médico do fim do século XVIII começou a concentrar-se cada vez mais em eventos e alterações dentro do corpo do paciente. Então, na biomedicina moderna, a máquina é agora uma parte, né, quase que toda a interação entre o médico e o paciente, há entre esses dois agentes uma máquina. Por exemplo, costumo citar uma máquina de raio-x, né, que agora auxilia na visão do médico, entre outras tantas máquinas, entre outros tantos equipamentos que auxiliam o profissional médico no diagnóstico e em alguns exames. O médico especialista está se metamorfoseando, ou seja, se transformando cada vez mais em um tecnocrata e homem de negócio. O médico recua para trás da máquina e se torna uma extensão da máquina. Então você vê agora aí uma relação muito íntima, muito próxima, né, entre médico, paciente e máquina. Obrigado.